Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro girão de notícias do dia, como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? E também, você que gosta de fazer apostas esportivas, eu super te recomendo a Bet7k, que é a grande aposta do momento. Na Bet7k, o seu primeiro depósito, eles dobram o valor. Botou 10, vira 20, botou 20, vira 40, botou 50, vira 100. O limite máximo de bônus são R$ 1.200. Colocou 1.200, eles te dão mais 1.200 e viram 2.400. Você indicando um amigo, você também tem aí R$ 20 que você ganha para poder apostar. Vem pra Bet7k. Bet7k é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte. Vamos começar falando de Série B. Tivemos um jogo ontem importante. O Sport empatou com o Criciúma dentro da Ilha do Retiro. Saiu até perdendo. Resultado que foi ótimo pro Vasco. Com o empate, o Sport subiu para a sexta colocação, ficou com 31 pontos e travou aí o crescimento do Criciúma, que foi a 29. Com isso, o Vasco se mantém na segunda colocação, a 7 pontos do quinto colocado. A gente tem que estar com um cegador muito forte ligado no sábado. O Cruzeiro recebe a Tombense dentro do Mineirão e vamos ter que torcer para o Cruzeiro ganhar o jogo. Porque se a Tombense ganha a partida, ela diminui a distância do Vasco de 7 para 4 pontos. E aí é a primeira vez que o Vasco fica ali, depois que ele abriu aquela gordura grande, com uma pontuação bem baixa para o quinto colocado. E se eles empatarem, né, o Vasco mantém a distância de 6 pontos, que já era antes da rodada inicial. Então, o melhor dos cenários para a gente é uma vitória da equipe do Cruzeiro. Mesmo eles desgarrando e veio batendo naquela tecla. O Cruzeiro já está longe do Vasco, 7 pontos. Vencendo vai para 10. E o que é importante mesmo na Série B é subir. Estou pouco me lixando para título de Série B. E aí, uma outra possibilidade do Vasco manter a distância de 6 pontos é caso a equipe do Londrina vença o jogo. O Londrina tem 30 pontos, vencendo vai a 33 e o Vasco já tem 39, então ficaria 6 pontos. Então, em caso de vitória do Londrina e em caso de empate da equipe da Tombense, o Vasco finaliza a rodada com a mesma pontuação que ele tinha antes dela começar, 6 pontos para o quinto. Se a Tombense perder e a equipe da Londrina empatar ou perder o jogo, o Vasco aumenta a gordura de 6 para 7. Agora, se a Tombense vencer o jogo, aí, como diz o Sapinto, vai ser dura até o final. A distância cai para 4 pontos. Inclusive, o Vasco joga extremamente desfalcado para a partida de terça-feira e também deve ganhar um reforço aí, que é o Paulo Vitor, que será apresentado daqui a pouquinho lá no CT Moacir Barbosa. Estou acabando de gravar o vídeo aqui e estou partindo lá para o CT para poder participar da entrevista coletiva. Beleza? Então, uma informação importante. Amanhã vai ter uma final do Sub-20 lá em São Januário e às 10 horas da manhã será inaugurado, ou melhor, reinaugurado a sala de imprensas do Vasco em São Januário. Foi feita uma modernização, deram uma tapa na sala de imprensa. Eu ainda não vi que a galera que participou da coletiva depois do jogo contra a Chapecoense já foi para a nova sala de imprensa. É no mesmo local, mas ela está repaginada. Eu vou poder ver amanhã, vou lá para São Januário para poder participar da cobertura e também assistir o jogo do time Sub-20. Beleza? E agora vamos falar de Edmar. O nosso lateral esquerdo deu uma entrevista ao portal R7, comentou a oscilação do Vasco na temporada, falou também dessa mudança de troca de comando técnico. O Vasco está com o terceiro treinador na temporada já dentro da Série B. O que isso muda para o grupo? E também vai falar dos crias da base do Vasco, que vem começando a despontar nesse momento. Acho que em toda competição existe oscilação. O nível de competitividade é alto e em nenhum outro torneio. Umas equipes ganham todos os jogos. É claro que a equipe quer oscilar menos e ter mais possibilidade de melhores resultados. Acredito que outras equipes também vão oscilar. E se tratando de uma grande equipe como o Vasco, não podemos mais ter alguns tropeços na competição. Temos falado muito sobre isso, de deixarmos de oscilar dentro da Série B. Eu acho que qualquer mudança de comissão técnica tem seu impacto. Iniciamos com o Zé Ricardo, ele acabou saindo, depois veio o Maurício. Cada um tem sua maneira de trabalhar. Acabamos oscilando um pouco nesse período e sem os resultados acaba sobrando para todo mundo. Temos tratado com naturalidade essas coisas,
Nós que somos mais experientes, temos tentado sustentar que precisamos manter aquilo que fizemos de ser uma equipe compacta, tomar poucos gols. Acho que nosso plano está traçado e vamos buscar os resultados para colocar o Vasco na elite de futebol. É muito bom ver você à exceção dos meninos da colina, Andrei, Figueiredo, Peck, Riquelme, entre outros. É interessante você ver que o Vasco sempre teve uma formação muito forte e hoje esses meninos são realidade. Mostra o trabalho que o clube tem feito como formação de atletas. Quero que ele nos ajude, como tem feito, e sempre que podemos, aconselhamos, mostramos o caminho e acho que essa mescla é fundamental para o nosso objetivo. Bom, galera, agora vamos falar de justiça. Temos novidades aí dos bastidores das liminares e das decisões que são tomadas na justiça no que tange aí a proposta que vai ser votada pelos sócios em Assembleia Geral ou não no próximo domingo. Está marcado para o dia 7, domingo, a votação final, passando, aprovando. O Vasco vira a SAF, a 777 vai ser dona de 70% da SAF do Vasco, mas temos ações na justiça correndo. Eu vou trazer uma novidade para vocês, uma matéria que o Globoesporte.com fez. Inclusive, a Alerj, através do Condecon, recorreu daquela liminar. Lembra que na segunda-feira eu trouxe para vocês de noite uma informação de que em segunda instância foi derrubada aquela liminar que obrigava o Vasco a apresentar os contratos aos sócios e aos beneméritos? Pois bem, a Alerj recorreu nessa situação. Se liga, após a justiça conceder efeito suspensivo e derrubar a liminar que obrigava o Vasco a abrir contratos com a 777 Partners, a Comissão de Defesa do Consumidor Legislativo do Rio, a Alerj, entrou em recurso pedindo que a desembargadora Fernanda Fernandes Coelho, a RAB da Paz, reconsidere sua decisão. No próximo domingo vai acontecer a Assembleia Geral Extraordinária, em que os sócios definirão a venda da SAF. A informação foi publicada primeiramente pelo Lance. No agravo interno, a Alerj reforça a tese de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável nesse caso e que o Estatuto do Vasco não está acima do Código. O Vasco alega que há cláusulas de confidencialidade que impedem o teor de expor o documento na íntegra. A agravante entende que o juiz se equivocou, sustentar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, sobrepor o Estatuto Social do Clube às normas impostas pelo Código Consumerista, como ao desconsiderar os danos que a concessão do efeito suspensivo causaria ao processo e aos consumidores representados pelo recorrente. Os sócios torcedores não têm direito a voto na AGE, mas a Comissão de Defesa do Consumidor defende que eles serão impactados pelo negócio e, por isso, a ação pretende garantir o maior número de informação possível para a concretização destas transações. Embora os sócios integrantes do programa sócio-torcedor do clube não tenham legitimidade para votar na Assembleia Geral, que aprovará ou não as operações comerciais em análise, não é demais consignar que, mais do que qualquer outro torcedor, a decisão em comento impactará de sobremaneira na relação jurídica consumerista existente entre os referenciados torcedores e o Vasco, tendo em vista que o programa de sócio-torcedor e, consequentemente, os seus integrantes migrarão automaticamente para a Sociedade Anônima do Futebol do Vasco e, portanto, sem qualquer garantia que os seus direitos pactuados diretamente com o clube serão assegurados pela empresa 777 Partners. Caso o recurso da Alerj não seja aceito pela desembargadora, ele ainda deve ser julgado pelo colegiado da Câmara. Resta saber se isso acontecerá até a GE de domingo. Na última semana, o Conselho Deliberativo do Vasco recomendou a aprovação da venda de 70% da SAF para a 777 e foi convocada a AGE para a decisão dos sócios no próximo domingo. No mesmo dia, uma liminar suspendeu os efeitos da reunião, mas o Vasco entendeu que a decisão não impede a votação e seguirá com o rito de aprovação. Ou seja, pelo que vocês leram na matéria aí, acabaram de ouvir também, a Alerj está alegando que o sócio torcedor do Vasco pode ser prejudicado porque o sócio-torcedor vai sair do clube associativo e vai passar a ser parte ali da SAF e a 777 pode mudar as modalidades e as normas ali. Quem já tinha um plano ativo pode ser prejudicado. A justiça a desembargadora tinha negado o pedido, eles recorreram e lembrando que, como a própria matéria diz, ela vai ter que dar um parecer novamente após
Alerj ter recorrido, e mesmo ela dando parecer, o colegiado ali vai ter que dar também a sua opinião. Ou seja, é bem provável de que, caso ela mantenha a decisão dela, a decisão da AGE ocorra no domingo, mas ainda vamos ter que aguardar essa decisão desse colegiado para saber se eles vão voltar atrás ou não. Acredito eu que depois da votação sendo realizada, sendo aprovado, acho que como os sócios do Vasco são donos do clube e eles referendando a proposta, acredito eu, não sou formado em direito, não tenho lugar de fala, né? Vamos usar o termo popular aí para poder comentar o caso, mas eu acredito que depois dos próprios sócios votando positivamente, a justiça não deve voltar atrás não. Mas temos ainda novidades na justiça correndo. E uma outra situação, informação do companheiro Dantesco lá no Twitter, uma outra situação também, ó. Tivemos decisão aqui. Juíza novamente entendeu que não merece ser acolhido o pedido da liberação de dados dos sócios ou entrega de HD referente à AGE, que determinou a possibilidade da SAF no Estatuto do Vasco. A galera teve uma outra ação também movida, que eles estão querendo acesso à lista dos votantes lá naquela AGE que aconteceu em abril ainda, que possibilitou o Vasco ter dentro do estatuto a possibilidade de virar uma SAF. Eles estão movendo a ação para ter acesso àquela lista de sócios e novamente na justiça aí foi negado esse pedido por essa ação. Então são duas ações em paralelo sobre coisas distintas aí. O morro tá calmo demais, né, minha galera? Acredito que até domingo ainda vai passar algumas aguinhas debaixo dessa ponte aí. É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento de volta, nós tamo junto. Valeu, fui!